Estão bem? Quem estava acordado, fale amém então. Amém. Que lindo, né? Eu estava ali no meu cantinho, ouvindo os louvores, e como é bonito ouvir o povo de Deus acordado, firme, né? E recapitulando, reaprendendo coisas tão importantes. Daqui para frente é chumbo grosso, viu? Tanto é que o anjo vai dizer algumas vezes, sabe e entende. Então o desafio vai ser grande, porque a gente saber e entender quando está bem acordado, né, no começo da noite é uma coisa. Saber e entender a 1h30 da manhã, 1 da manhã, é outro desafio. Mas já é um treinamento para perseguição também, né? A gente tem que estar firme e fortes aí, né? Capítulo 8 de Daniel, eu quero convidá-los a ler comigo aqui algumas partes. Agora estamos no ano 551 a.C., no terceiro ano do reinado do rei Belsazar. Vamos aqui no verso 1. No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela, qual? Que acabou de ser explicada pelo pastor Diogo, capítulo 7, dos animais estranhos ali, né? Depois daquela que eu tivera a princípio, 2 anos antes. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã. Ainda não era tão grande a cidade, mas ela vai se tornar uma grande capital, uma cidade onde se guardavam os tesouros, né, do império, Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai, um rio grande, 300 metros de largura. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Então aqui ele muda os animais. Já vou dizer por que ele faz uma alteração aqui. Não são mais animais imundos, estranhos. Ele agora usa como símbolos animais típicos do ritual do santuário. Um carneiro, bode, né? Um carneiro com 2 chifres. E os 2 chifres eram altos. Um mais alto do que o outro. Daqui a pouco veremos o paralelo com o capítulo 7. E o mais alto subiu por último. Se você voltar ao capítulo 7, verso 5, você vai ver que os persas, que vieram por último, se tornaram mais fortes. Dominaram nessa parceria medo-persa, né? Vi que o carneiro dava marradas, chifradas, para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se de seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Faça uma pausa, olhe para mim, não cole o que vem adiante. Veja só, o primeiro animal que ele vê nessa visão agora é um carneiro com 2 chifres, que depois serão quebrados pelo animal que vem em seguida. Sabe quando se cumpriu essa profecia? Em 2001, quando as 2 torres gêmeas dos Estados Unidos foram derrubadas. Só que não. Já vou falar rapidinho, porque alguém pode pegar esse vídeo, depois editar e dizer que eu falei o que eu não quero dizer. E eu não permito isso, vou processar quem fizer isso com os vídeos depois, porque eu estou brincando aqui, né? Só que infelizmente, naquele tempo teve gente que ensinou isso, sabiam? A profecia do carneiro se cumpriu, as 2 torres eram os 2 chifres que foram quebrados e vieram abaixo. Que falta faz ler o resto do texto? Porque daqui a pouquinho Daniel vai dizer o que são os chifres. O próprio Daniel vai interpretar a profecia. E nós adventistas entendemos que a própria Bíblia é o seu intérprete. Não precisamos viajar na maionese, como se diz por aí, né? Viajantes proféticos, né? Nós precisamos ler o texto, permitir que o texto se explique e que a Bíblia seja o seu próprio intérprete. Eu brinquei, mas teve gente que acreditou nisso. Como tem gente achando que a marca da besta é o chip. Já viram isso também? Porque a marca da besta agora é o biochip. Só que esquecem que alguns põem na mão esquerda, na testa ninguém põe. E a Bíblia fala claramente que é na mão direita ou na testa, né? E não tem nada que ver. Se você estudar Daniel, as profecias, o paralelismo que há entre elas e Apocalipse, você vai perceber que não tem absolutamente nada a ver com essa tecnologia, que pode ser usada para controle? Pode, mas não é a marca da besta. Não caiamos nessas interpretações que são baseadas em textos isolados. Um texto tirado do seu contexto, o que acontece? Vira um pretexto para falsas interpretações, um pretexto para falsas teologias, que desencaminham as pessoas. Nós precisamos ler o texto
como ele foi escrito, como ele foi inspirado. Então, por favor, o carneiro não são as duas torres do World Trade Center que vieram abaixo naquele atentado em 2001. Definitivamente não tem nada a ver com isso. Então, fim da pausa, leiamos o restante. Verso 5. Estando eu observando, ele estava vendo lá o carneiro com 2 chifres, né? Um maior que o outro. Eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, um bode voador. Olha que coisa impressionante. Esse bode tinha um chifre notável, era um bode unicórnio, né? Um bode que tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar ao carneiro, perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder, ou do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o chifre grande, e em seu lugar saíram 4 chifres, notáveis também, para os 4 ventos do céu, os 4 cantos da terra, ou seja, os 4 pontos cardeais. De um dos chifres, assim está na Almeida, revista e atualizada, porém, eu vou explicar depois que essa tradução não está correta, já vamos chegar lá. Mas enfim, de um deles saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, ou seja, Jerusalém. Cresceu até atingir o exército dos céus. Agora o combate que estava sendo horizontal, reinos do mundo, passa a ter uma nova dimensão. Agora um poder que surge aqui, misterioso, é um acréscimo, né, de informação. Aliás, Daniel é muito pedagógico, né? Ele vai num crescendo de informações. Se você estudar capítulo 2, é muito simples, né? A estátua, os reinos metálicos e pronto. Agora você pega o capítulo 7, que o pastor Diogo explicou, já é bem mais complexo, né? Com mais detalhes. O 8 vai adicionar mais detalhes ao 7º, e assim por diante. Então é muito pedagógico esse livro. Ele começa do simples e vai para o mais complexo. Como eu disse na introdução, algumas horas atrás, ele também começa com níveis de revelação mais profundos. Começa com o sonho, com visão, o anjo Gabriel, e vai culminar, daqui a pouco eu vou falar do capítulo 10, que é emocionante, vai culminar com o próprio Jesus se revelando ao profeta muito amado, semelhante a João no Apocalipse, muito amado também. Então, aqui nós vemos esse chifre, que a princípio é pequeno, e depois cresce muito, agora atacando os próprios céus. A batalha que era horizontal se torna vertical, e nós vemos então que é um poder diferente. Ele começa tendo um aspecto assim, de um reino comum, mas ele passa para um nível diferente quando ataca o reino, o exército do céu. Na verdade, veja só, o verso 10, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército, do povo de Deus, e das estrelas, lançou por terra e os pisou. É um poder que persegue o povo de Deus. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem será esse? Quem é o príncipe do povo de Deus? Jesus. Olha só, um detalhe que agora aparece na profecia. Esse poder chamado chifre pequeno, ou ponta pequena, que cresce e fica poderoso, ele chega ao ponto de atacar o próprio Cristo, Jesus. E faz mais, dele, do príncipe, tira o contínuo, ou sacrifício diário, como está aqui na Almeida, né? E o lugar do seu santuário deitou abaixo. Ele ataca uma doutrina muito importante, um ministério vital de Cristo em nosso favor. 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse a outro santo, 2 anjos conversando. Daniel, ele ouve essa conversa, esse diálogo.
E disse o outro santo àquele que falava. Um anjo pergunta para o outro: até quando? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A palavra aqui hebraica é tzadak, que também comporta a tradução justificado, vindicado, restaurado. A pergunta é: até quando essa verdade do santuário, essa mensagem importante, vai ser pisada por esse poder opressor? Por esse chifre misterioso até aqui, né? Até quando? E o anjo responde: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Um homem chamado Guilherme Miller, lá no século XIX, meados do século XIX, estudando a Bíblia, verso por verso, porque ele se impôs esse desafio. Enquanto eu não entender todos os versos da Bíblia, eu não vou descansar. Quando chegou a este verso, ele parou. Ficou preocupado, querendo entender isso. E ao se aprofundar, ele descobre uma data especial em que aconteceria uma coisa que para ele era a volta de Jesus. E você sabe da história. O movimento adventista, que nasce desse desapontamento, porque não era a volta de Jesus, na verdade a data estava correta, a compreensão estava equivocada do evento, nasce do estudo deste verso, quando eles entendem que a purificação do santuário, na verdade, era o começo do juízo investigativo, e a passagem de Jesus, do lugar santo para o santíssimo, do santuário celestial. Uma verdade que foi redescoberta, que deixou de ser pisada, porque um povo trouxe à luz, de volta, essa mensagem do santuário. Verso 15: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Olha que bacana, a gente já começa a ver agora, aqui se esboçando a presença de Jesus, né? Uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a ele a visão. Que lindo! Jesus mandando Gabriel dar a Daniel a compreensão, porque Daniel quis compreender, você percebeu? Eu quis entender. Daniel ora, Daniel estuda a Bíblia, Daniel busca compreensão, Daniel participava de vigílias, estaria aqui hoje, se vivesse agora, não estaria? Ele queria mais de Deus, ele sempre quis mais de Deus, nunca se contentou com pouco, e por causa disso, ele compreendeu, aquilo que era possível compreender naquele tempo pelo menos. Jesus diz para Gabriel: dá a ele entender a visão, porque ele quer saber, porque ele quer entender. Você quer também? Está acordado então? Você quer entender? Jesus vai dizer para Gabriel: dá a esse meu filho, a essa minha filha o entendimento, e você vai vibrar com esse entendimento, você vai ficar muito feliz com esse entendimento. Bem, e Gabriel então vem, obedece Jesus, veio para onde estava Daniel e disse, no verso 17, última parte: entende. Então presta atenção, é isso que ele quer dizer, né? Presta atenção, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Qual visão? Esta parte da visão, porque tudo mais a gente já vai ver que se cumpriu, o bode, o carneiro, né? Esta parte aqui, Daniel, que você quer entender, do santuário, do chifre pequeno, se refere ao tempo do fim, o nosso tempo. Falava ele comigo, quando eu caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão, ele repete, se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro, agora pronto, né? Para que a gente vai ter trabalho de ficar interpretando o que já está interpretado? Olha o que o anjo vai dizer para Daniel. Aquele carneiro, lembra? Com 2 chifres, que você viu, não são as 2 torres, né? As torres gêmeas, são os reis da Média e da Pérsia, ponto. Para quê? Ficar elucubrando, imaginando e viajando. São os reis da Média e da Pérsia. Quer saber o que é o bode? Eu te digo, Daniel, o bode peludo é o rei da Grécia.
E note que o bode vinha voando, né? E lá no capítulo 7 era o leopardo com 4 cabeças e 4 asas também vinha voando. Representa as conquistas rápidas que em pouco tempo Alexandre o Grande fez. Conquistou o mundo praticamente, com tão pouca idade. O bode peludo, voando, é a Grécia. E o chifre grande que ele tinha no meio dos olhos, aquele unicórnio. Ah, Daniel, isso ali é o primeiro rei desse império. Quem foi esse grande rei? Alexandre o Grande. Não tem como viajar, né? Aliás, é Alexandre o Grande, o chifre grande, né? O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Olha que impressionante a precisão da profecia. Porque quando morre Alexandre, sem deixar descendentes, 4 generais dele, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, e esqueci o outro, Seleuco, vocês estão acordados? Era um teste. 4 generais dividem o império, exatamente como estava profetizado. Impressionante isso. Não eram como o Império Grande, né, de Alexandre, mas, enfim, continuaram governando. Verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, de rosto bravo, especialista em intrigas, em mentiras. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição. Prosperará e fará o que lhe aprouver, o que ele tiver vontade. Destruirá os poderosos e o povo santo. Agora a perseguição se volta contra o povo de Deus. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, mentiras, falsas doutrinas. Olha que interessante. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe, no hebraico sar. Sabe o que essa palavra quer dizer? Se aplica a quem? Ao sumo sacerdote. É um príncipe sacerdote. Quem é esse sar? Só pode ser o Messias, Jesus Cristo. É o único príncipe sacerdote. É só você ler Hebreus, é só você ler o que a Bíblia fala sobre esse príncipe sacerdote. E esse poder, essa ponta pequena, esse chifre pequeno que se engrandece, vai lutar, vai atacar, vai tentar usurpar aquilo que o sacerdote príncipe faz pelas pessoas. O que ele faz? Intercede por nós. Algum poder então vai tentar usurpar isso aí, vai tentar colocar, quem sabe, seres humanos como intercessores, e você sabe do que eu estou falando, né? Avancemos aqui. É só você ler Apocalipse 13 e você vê o paralelo com isso aqui. 26. A visão da tarde e da manhã que você não entendeu, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, sela a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. De fato, né? 2.300 anos depois. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Que visão ainda não tinha sido compreendida? Porque tudo mais foi explicado, só faltava desenhar. O bode é isso, o carneiro é isso, né? Que parte ele não entendeu ainda? A parte da visão que tinha que ver com o futuro. É por causa dela que ele adoece. Você já ficou doente tentando entender alguma coisa? Você já ficou doente por causa da situação do povo de Deus? Você chora pelo povo de Deus? Eu choro. Eu me angustio por coisas que eu vejo às vezes na igreja, porque eu amo essa igreja. Não porque eu quero criticar a igreja ou porque eu odeio as pessoas da igreja. Pelo contrário, porque eu faço parte da igreja. Se o corpo está com o dedinho do pé doendo, todo o corpo sente. A igreja é o corpo de Cristo. Você é o dedinho, é o braço, é a perna, é a orelha. Se você está doente, você vai fazer com que o corpo sinta. Então por que eu choro pela igreja? Porque eu faço parte dela. E quero fazer até o fim. E não vou sair dela pelo poder de Deus, né? Daniel chorou, Daniel se angustiou, Daniel ficou doente, porque ele queria entender o que ia acontecer com o povo de Deus. Estava perto já do livramento, né, do fim dos 70 anos, o que vai acontecer? Ele quer entender. Essa parte ele não vai entender, mas no capítulo 9, daqui a pouco o pastor André volta para cá, e ele vai explicar o detalhamento dessa parte da profecia. O que podemos extrair então
do capítulo 8. Olha que interessante, é todo um contexto que tem que ver com o santuário, um contexto cultico. O aramaico agora é abandonado e volta para o hebraico. O aramaico, a língua, né, ali secular, digamos assim, não, ele quer agora a língua do povo hebreu, a língua sagrada. Então aqui no capítulo 8 volta para o texto em hebraico, ok? Ele recapitula o capítulo 7, porém adicionando detalhes. Como eu disse, a pedagogia de Daniel é impressionante, né? Ele vai sempre trazendo mais coisas. O carneiro e o bode são animais usados no Yom Kippur, no dia da expiação. Portanto, o anjo quer chamar a atenção, Gabriel quer chamar a atenção de Daniel para o santuário mesmo. A língua do santuário, animais que eram sacrificados no santuário. Ok? A volta do texto para o hebraico, como já disse, ataque ao santuário e finalmente a purificação do santuário. Ele muda o foco do profeta para o santuário. Quer falar sobre isso? Então ali estão os animais, né, que são apresentados aqui nesse capítulo, a Grécia, a Medo-Pérsia e o chifre notável Alexandre o Grande. Isso não precisamos nem nos demorar, porque o anjo explicou bem direitinho para a gente. Olha só agora os paralelos, já podemos traçar esses paralelos, porque já vimos 3 capítulos muito parecidos. A estátua, veja lá as setas, né? A estátua, você tem a cabeça de ouro, o rei dos animais, leão, corresponde à cabeça de ouro. Quando, ali o peito e os braços de prata correspondem ao urso, com 3 costelas na boca. Um urso que se levantou de um lado, ficou com um lado mais alto do que o outro. Detalhe interessante também. O ventre e as coxas de bronze correspondem ao leopardo com 4 cabeças, né? E 4 asas, né? Que era veloz, conquistou rapidamente o território. Depois as pernas de ferro correspondem ao bicho estranho lá, né? O animal terrível espantoso, que tinha 10 chifres. Desse animal, no capítulo 7, é que sai o chifre pequeno. Ele vem de Roma, portanto. No capítulo 8, então, nós temos a correspondência ali. Babilônia já é abandonada, porque praticamente está deixando o cenário da história. Então ele já começa com a Medo-Pérsia. O urso, que tinha um lado maior que o outro, corresponde a um carneiro que tinha o chifre maior que o outro. Olha as correspondências. Depois, o leopardo com 4 asas, veloz, corresponde ao bode veloz, que até voava. O chifre grande, Alexandre. E a ponta pequena, ou o chifre pequeno, que cresce muito, no capítulo 8, só pode corresponder à mesma ponta pequena que no capítulo 7 vem do animal que representa Roma. Então é muito importante nós termos esses paralelos para a gente, repito, não viajar na maionese. Porque se eu entendo que o 2, ele tem paralelos com o 7 e com o 8, eu não posso pegar um elemento do 8 e aplicar de qualquer forma. Ele tem que corresponder. Eu não posso pegar Apocalipse 13 e fazer aplicações da minha cabeça, se eles também têm correspondência com essas visões dos capítulos 2, 7 e 8. E com a visão historicista, a interpretação historicista, que já vimos aqui mencionada algumas vezes, né? Chifre grande, quebrado, Alexandre, com 33 anos, morre. Com 33 anos era o Senhor do mundo, mas morreu. A profecia se cumpre com exatidão. 4 chifres surgem no lugar daquele que foi quebrado: Cassandro, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu. Aquele detalhe que falta explicar, que na nova versão internacional está bem traduzido. De um deles saiu um chifre pequeno. Eu vou simplificar ao máximo aqui para a gente entender rapidamente o fato de que a palavra ventos no hebraico ela é feminina, ok? Assim como acontece também no inglês, no francês, o gênero das palavras muda muitas vezes, né? Em espanhol sangue é feminino, la sangre, né? Em português é masculino. Então acontece também com o hebraico, né? Ventos é feminino, céus é masculino. E quando fala de um, volta a ser feminino. Portanto, a palavra ali, o D1, essa expressão D1, tem que ver com céus ou com ventos? Veja na tela. Ventos. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, de um dos ventos surge o chifre pequeno. Um chifre não nasce no outro chifre. Ele sai da cabeça do bicho ou de algum local da terra, né? Por causa dessa má interpretação, alguns aplicam esse chifre pequeno a Antíoco Epifânio, por exemplo, ou algumas figuras que não tiveram muita projeção na história. Só que esse poder aqui tem uma grande projeção e inclusive dura até quando?
até o fim. E vai ser quebrado não por mãos humanas. Vai ser Deus que vai pôr fim na história dele. Antíoco morreu faz tempo, né, gente? Enquanto o chifre pequeno, que agora é grande, continua atuando em nosso tempo mesmo. Ele vai até o fim. Então é importante você compreender essa questão de tradução, para saber que de um deles não tem que ver com de um dos chifres, mas de um dos ventos, de uma das direções do céu é que esse chifre vem. Alguns paralelos entre o chifre pequeno, depois grande, nos capítulos 7 e 8. Algo que já vimos e algo que estamos vendo agora. Por exemplo, ambos os chifres são pequenos no começo. Ambos se tornam grandes com o tempo. Então lá os textos, Daniel 7, verso 20, Daniel 8, verso 9. Ambos são poderes perseguidores, está nos 2 capítulos. Ambos são arrogantes e blasfemos. O que é blasfêmia? Você sabe o que é isso? O que é uma blasfêmia? O chifre tem uma boca que profere blasfêmias. Em Apocalipse 13, fala que essa besta também profere blasfêmias. O que são blasfêmias? Ofensas a Deus. Que mais? Um ser que é criado, digamos, um ser humano, assumir prerrogativas divinas, como por exemplo, perdoar pecados. Isso é uma blasfêmia. Querer ser adorado. Isso é uma blasfêmia. Aceitar que se prostrem diante dele. O próprio anjo Gabriel no Apocalipse disse: levanta, João, não me adore, eu sou um servo como você. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Quem quer ser adorado é Satanás. Ele adora que se prostrem diante dele, mas os anjos de Deus não, porque eles sabem que, segundo o mandamento divino, só Deus, o Criador onipotente, pode ser e deve ser adorado. Ok? Então blasfêmias são essas coisas. E esse chifre que representa um poder é blasfemador. Ele se coloca no lugar de Deus. Você sabe de quem eu estou falando. Ambos têm como alvo o povo de Deus. Perseguiu o povo de Deus em vários momentos da história, especialmente na Inquisição, quando pessoas eram mortas, queimadas, torturadas, chamadas de hereges, quando muitas vezes eram fiéis à palavra de Deus. Lembra dos valdenses, por exemplo? Permanecem os dois, do 7 e do 8, que são o mesmo, até o tempo do fim. Não pode ser então uma figura que já morreu, um personagem que está limitado na história. Eles continuam. São destruídos de maneira sobrenatural. Daniel 7 e 8 falam disso. O chifre pequeno de Apocalipse, do capítulo 7 de Daniel, se origina do quarto animal, que é Roma pagã. Portanto, o do 8 também só pode ter se originado de Roma pagã. Mas é uma fase da história em que ele se torna uma Roma religiosa. Tem a fase pagã e a fase papal. Pronto, dissemos. Vamos lá. Lançou por terra a verdade, verso 12. Olha que interessante o que Jacques Ducan explica no seu livro, que eu anunciei para vocês no começo aqui, né? Divulguei para vocês, recomendei a vocês. Página 128. A palavra emet, aqui traduzida como verdade. Deixa eu voltar aqui, antes que você cole. O que é a verdade para você? Quero ver o quanto de contaminação grega está na cabeça de vocês. O que é verdade para você? Não, eu sei, vocês vão dizer que é Jesus, vocês são cristãos, né? Mas esquece um pouco esse conceito, que é correto, é Jesus. Mas segundo o pensamento aí das universidades, né? Dos filósofos que você já deve ter lido, né? O que é verdade para eles? É um monte de coisas, né? Alguns até falam assim, não existem verdades absolutas. O que na verdade é uma verdade já, né? Você falar que não existe verdade é uma verdade para eles. E se você perguntar assim, e essa que você falou é verdade? Se ele disser que é, ele se desmentiu. Se ele disser que não é, pode ser que está errado. É uma encruzilhada. Verdade para esse povo que não crê na palavra de Deus, são conceitos abstratos, mutáveis e até questionáveis. Para o pensamento judaico, cristão também, é algo bem diferente. Olha só, agora eu vou para o Ducan. A palavra emet, aqui traduzida como verdade, é sinônimo de lei. Olha que interessante. Em hebraico, verdade é uma ação concreta de obediência a Deus. E não tem nada a ver com o nosso conceito abstrato
geralmente importado dos pensadores gregos, de verdade. É tudo que está de acordo com a lei. Portanto, para a Bíblia, é Jesus, porque Jesus é a lei, né? É aquele para quem a lei aponta. Então, o cumprimento da lei, a fidelidade à lei, na Bíblia é chamada de verdade. E esse poder, a ponta pequena, o chifre pequeno, ele pisa na verdade. Logo, ele pisa em quê? Na lei de Deus. Na obediência fiel à lei de Deus. Isso é pisar na verdade. Ele não pisou num conceito abstrato. Ele pisou na obediência a Deus. Ele não quer saber da lei de Deus. E quem odeia a lei de Deus é o diabo. Portanto, esse chifre é um instrumento do diabo para atacar os mandamentos de Deus, para afastar você da obediência à lei de Deus, relativizando a lei de Deus. Não, Deus mudou esse dia, Deus alterou aquilo. Não, a palavra de Deus é imutável. Jesus não veio para mudar nada, ele veio para cumprir, dar exemplo. Ele veio para quebrar esse chifre, as pretensões dele. Veio para ensinar que nós temos que ser fiéis a toda prova, até a morte, se preciso for. É isso. Daniel 7,25, né? Esse chifre, esse poder, cuidará em mudar os tempos e a lei. E não é o que ele fez? Os tempos e a lei. O único mandamento que fala de tempo, na Bíblia, é o sábado. E infelizmente ele foi alterado, adulterado. E nós temos que restaurá-lo. Por prática, preceito, ensino, vivência, bom exemplo. E a purificação do santuário que aparece aqui nesse capítulo? O que significa isso? A gente pode ir a Apocalipse 13, verso 6 e ver a correspondência lá, olha só. A besta abriu a sua boca, para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. O tabernáculo do céu é o quê? O santuário celestial. Então essa besta, Apocalipse 13, quem é? É o chifre pequeno. É o mesmo poder que ataca o santuário de Deus. E o que Jesus faz no santuário? Você já me falou, repita. Intercede. Intercede. Aproximemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Para quê? Para encontrar misericórdia, perdão, restauração. O diabo não quer que você encontre essas coisas. O diabo quer lançar você no pó. O diabo não quer que você sinta o perdão de Deus. O diabo queria que você ficasse em casa hoje pensando: eu não posso ir à vigília porque eu assisti pornografia na internet. Aí é que você tem que vir aqui. Entendeu? Eu não posso ir à vigília hoje porque eu briguei com a minha esposa, porque eu menti no meu negócio lá no meu trabalho, porque eu roubei. Não importa o que você fez. O que o diabo quer é que você faça e depois se sinta um lixo que não deve nem se achegar a Deus. Mas é nesse momento que você tem que se achegar a Deus, porque só Ele pode perdoar você. Eu quero que todo mundo aqui, incluindo a mim, saiamos daqui perdoados, saiamos daqui purificados, saiamos daqui com a certeza de que lá no trono celestial, no santuário, está o nosso amigo, o nosso juiz é nosso amigo. Sabiam disso? Eu fico pensando como os discípulos oravam, porque eles sabiam que estavam dirigindo suas preces para alguém que eles tinham abraçado, para alguém com quem eles tinham convivido. Alguém, pensa em João, né? Alguém que na Santa Ceia estava ali pertinho, encostando a cabeça no ombro dele. Quando ele orava, ele sabia que no céu estava um ser pessoal, real, um amigo. E nós podemos orar e devemos do mesmo jeito. Quando nós levamos a voz ao céu, temos que ter certeza que lá está o nosso amigo. Ele é o nosso juiz e é o nosso amigo. Ele está lutando por nossa causa, pela nossa causa, para nos vindicar, para nos perdoar, nos justificar e depois nos glorificar na sua vinda. Então, por favor, caiu, corra para Jesus. Não deixe o diabo te ensinar mentiras de que você é indigno. Indignos somos todos, ainda que estejamos fazendo o que é tudo certo, né? Não tem nada que nos recomende. Mas se você caiu em pecado, corra para Jesus, porque a sua solução é essa. Olhe para o santuário. O diabo não quer isso, então ele lança por terra essa verdade. Daniel 8,14, na Bíblia de Jerusalém, tem uma tradução até melhor. Então será feita justiça ao santuário, ele será restaurado, purificado, vem de tzadak, o verbo hebraico
que tem que ver com justificado, vindicado. De alguma forma essa verdade vai ser restaurada, vindicada, justificada, trazida à tona. Aqui, desafio, hein? 8 minutos para explicar esse gráfico. Será que eu consigo? Eu vou tentar, né? Eu falo rápido mesmo. Ele disse que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, restaurado, vindicado. Para saber quando isso vai acontecer, quando termina a visão, eu tenho que saber o quê? Quando ela começa. Não vai ser aqui que a informação vai vir com o pastor André. No capítulo 9, o anjo volta para dar os detalhes, mas eu já vou dar um spoiler aqui do que ele vai falar. Não combinei com ele e espero que ele não se chateie. Quando a gente vai a Esdras, capítulo 7, a gente descobre que o decreto que... A gente estudou há pouco tempo na lição da escola sabatina isso, então tá fácil. A gente descobre que o terceiro decreto, né, porque teve o de Ciro, depois um outro, e o de Artaxerxes foi que efetivamente permitiu que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída, seus muros fossem reconstruídos. E a visão no capítulo 9 vai dizer isso para nós. Quando for emitida a ordem para a reconstrução da cidade, dos muros, aí começa a contar a visão. Se a gente contar 2.300... Ah, mas o que é tarde de manhã mesmo? Tarde de manhã? É só você ler Gênesis capítulo 1, verso 5, 8, depois os outros mais, e diz assim: e foi tarde de manhã o dia primeiro, tarde de manhã o dia segundo. O que essa expressão na Bíblia significa? Dia literal. Mas em profecia, segundo Números 14, 34 e outros textos, em profecia, numa linguagem simbólica, um dia vale um ano. Vocês estavam afiados. Então tarde de manhã quer dizer o quê? Um ano. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Até porque se fossem dias literais, não fecha as contas, né? Não fecham as contas. Você não chega nem no Messias. Então tem que ser anos realmente, né? Se nós adicionarmos 2.300 anos a 557, levando em conta que não existe o ano zero, porque senão também não fecha a conta, né? É menos 1. Ninguém nasce com zero. Já nasce no ano 1, né? Da sua vida. Então, chegamos a 1844. Aquele ano especial em que houve o desapontamento, porque eles calcularam o certo, mas erraram o evento que aconteceria. No meio do caminho você tem uma série de coisas que confirmam a visão. Você tem as 70 semanas, é com você, né? As 70 semanas, os 490 anos, que tem que ver com os judeus, estão cortados, estão definidos para o povo judeu. 27 é o batismo de Jesus, 31 sua morte, 34 o apedrejamento de Estevão, que fecha o tempo de graça para os judeus. Nos 1810 anos que faltam, com certeza tudo vai acontecer, porque tudo que aconteceu confirma a profecia. Os 490 anos são o selo da visão. A morte de Cristo é o prego que estabelece o seguinte, para cá e para cá está tudo certo. O Messias, o príncipe, que é morto no meio da semana, ele é o prego que estabelece a certeza da visão. Então, Daniel ficou triste. Por quê? Porque ele entendeu que estava muito longe. De alguma forma ele percebeu que o santuário era outro. É o celestial. Não era aquele que ele estava talvez pensando, né? O que tinha que ser restaurado na terra e tudo mais. Era algo muito mais profundo, muito mais distante do tempo dele. Estude esse gráfico depois com calma, né? Vale a pena. A visão é para o tempo do fim. Daniel 8, 17, 19, 26. Sabe, irmãos, o chifre pequeno, ou grande, né, que depois cresceu, ele se levantará contra o príncipe, Sar, sumo sacerdote, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas, como está lá no verso 25. Esse capítulo me fala de confiança irrestrita. Me fala da certeza de que ainda que haja poderes humanos tentando dificultar a vida dos santos de Deus, ainda que haja poderes humanos tentando impedir a obra de Deus, Ele está guiando o seu povo. Deus está conduzindo os rumos da sua igreja. Deus vai pôr fim a essa história de pecado. Quando a gente vai a Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, a gente identifica ali um povo que está fazendo exatamente isso. Sabe de memória esse texto? Sabem? Vamos dizer juntos? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu
juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? O juízo, a adoração verdadeira, antecedendo a volta de Jesus. No céu começa a purificação do santuário, 1844. E na terra, simultaneamente, um povo desperta para chamar a atenção do mundo para o fato de que Deus está fazendo uma obra especial em favor de seu povo. De que adiantaria fazer isso sem ter publicidade na terra, né? É mais ou menos como aconteceu lá na cruz. Tem gente que fica chateado, mas os adventistas surgiram de um desapontamento. E qual o problema? Os cristãos também surgiram de um. Não é verdade? A cruz não foi uma peneira? Não foi um teste? E a partir desse desapontamento da cruz, porque esperavam que Jesus fosse um rei, que ia expulsar os romanos e estabelecer o trono de Davi, eles esperavam isso, mas foram frustrados. Cadê as multidões que ganharam pães e peixes? Fugiram, foram embora. Não, eu não quero mais saber disso. Mas quem que fundou o cristianismo? Um punhadinho de gente sincera que se voltou para Deus em busca de respostas. Avance no tempo, 1844. Segundo alguns estudiosos, cerca de 1 milhão de pessoas, num país que tinha 17 milhões na época, estavam ali na expectativa, vai que ele vem mesmo, né? Quem sabe esses adventistas estão certos. Não veio. E agora? Cadê os milhões? Um punhadinho, lá num paiol velho, chorando, clamando a Deus: Senhor, onde erramos? Refizeram os cálculos, estava tudo certo. E aí, a semelhança do Cleopas, que caminhava com seu amigo para Emaús, com os olhos inchados de tanto chorar, um senhor chamado Hiram Edson, caminhava por um milharal, indo confortar outros que estavam lá chorando, pequenos grupos. E ao atravessar o milharal, ele tem um insight, alguns falam em visão, não sabemos bem o que ele teve, mas ele compreendeu que Jesus, na verdade, tinha passado do lugar santo para o Santíssimo. Começava ali o juízo investigativo. O pastor Diogo falou sobre isso no capítulo 7. Fala de juízo. O juízo investigativo começava ali. E graças a esse entendimento, de um desapontamento nasce um movimento poderoso. A semelhança do cristão no século I. Que movimento? Adventista do sétimo dia. Com a missão de pregar ao mundo que vinda é a hora do seu juízo. E adorem o Deus do sábado. Por quê? Porque João importa lá de Êxodo 20 a mesma fraseologia. E ele usa no Apocalipse essa frase, né? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos que restaurar essa verdade. Temos que ajudar Deus em seu propósito salvífico. E podemos fazer isso quando pregamos que Ele é real, existe e está, como diz Paulo de forma genial, linda, em Hebreus, está lá intercedendo por nós como nosso grande sumo sacerdote. Que Deus nos ajude a nos voltar mais para o santuário, a entender a missão de Deus, de Cristo em nosso favor, nosso príncipe, nosso sumo sacerdote, e aceitar o perdão oferecido por meio de Jesus. Amém.